Você acredita que Deus pode transformar até mesmo o pior dos pecadores? Que Ele pode usar alguém que o odiava para mudar o mundo? Hoje, no canal Salmos Noturnos, vamos conhecer a história de Saulo de Tarso, o homem que perseguia, prendia e matava cristãos, até que Jesus o encontrou na estrada de Damasco. Fique até o final, porque esta história vai te mostrar que ninguém está longe demais da graça de Deus. Seu nome era Saulo de Tarso. Ele era um fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei judaica. Saulo era inteligente, apaixonado e absolutamente convencido de que estava servindo a Deus. Mas havia um problema. Saulo acreditava que os seguidores de Jesus eram hereges perigosos que precisavam ser eliminados. Ele não apenas discordava deles, ele os caçava. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão e aprovava suas execuções. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, Saulo estava lá, guardando as capas dos assassinos, aprovando cada pedra que era lançada. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Se você já sentiu que seu passado é grande demais para Deus perdoar, esta história é para você. Inscreva-se nos Salmos Noturnos e ative o sininho para mais mensagens de transformação e esperança. Saulo não estava satisfeito em perseguir cristãos apenas em Jerusalém. Ele queria mais. Ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas de autorização para ir para Damasco, uma cidade a cerca de 220 quilômetros de distância, para prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse lá, homem ou mulher, e trazê-los acorrentados de volta a Jerusalém. Imagine a cena. Saulo cavalgando pela estrada empoeirada, com soldados ao seu lado, cheio de ódio e determinação. Ele estava convencido de que estava fazendo a vontade de Deus. Ele acreditava que estava protegendo a fé de seus antepassados. Mas Saulo não sabia que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia que estava prestes a ter um encontro com aquele que ele tanto perseguia. Enquanto isso, em Damasco, os cristãos oravam. Eles sabiam que Saulo estava vindo. Eles sabiam que muitos seriam presos, torturados e mortos, mas eles confiavam em Deus. E então, algo extraordinário aconteceu. Era meio-dia. O sol estava alto no céu. Saulo e seus companheiros estavam quase chegando a Damasco quando, de repente, uma luz mais brilhante que o sol brilhou ao redor deles. Saulo caiu no chão, cego e aterrorizado. E então, ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagine o terror, imagine a confusão. Saulo, tremendo, perguntou, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. É duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento tudo mudou. Saulo percebeu que estava errado. Ele não estava servindo a Deus. Ele estava lutando contra Deus. Ele não estava protegendo a fé. Ele estava perseguindo o próprio Messias. Os homens que estavam com Saulo ficaram paralisados. Eles ouviram o som, mas não viram ninguém. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Saulo se levantou do chão, mas não conseguia ver nada. Ele estava completamente cego. Os homens o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Por 3 dias, Saulo não comeu nem bebeu nada. Ele ficou em uma casa, cego, orando e refletindo sobre o que havia acontecido. Tudo o que ele acreditava havia sido destruído. Toda a sua vida havia sido uma mentira. Mas Deus não havia terminado com Saulo. Ele tinha um plano. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. Deus falou com ele em uma visão. Ananias, vá até a rua chamada direita e procure um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando e teve uma visão de você impondo as mãos sobre ele para que recupere a visão. Ananias ficou aterrorizado. Ele sabia quem era Saulo. Ele sabia o que Saulo havia feito aos cristãos. Ele respondeu, Senhor, ouvi falar desse homem e de todo o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. E ele veio aqui com autoridade para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Deus disse,
Vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e do povo de Israel. Eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias obedeceu. Ele foi até Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele voltou a enxergar. Ele se levantou e foi batizado. Saulo, o perseguidor, havia se tornado Paulo, o apóstolo. O homem que matava cristãos agora pregava Cristo. O homem que destruía igrejas agora as edificava. Paulo começou imediatamente a pregar nas sinagogas de Damasco, proclamando que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficavam atônitas. Elas perguntavam: não é este o homem que destruía os que invocavam este nome em Jerusalém? E não veio aqui para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Mas Paulo se tornava cada vez mais poderoso, confundindo os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus é o Cristo. Paulo passou o resto de sua vida levando o evangelho ao mundo. Ele plantou igrejas em toda a Ásia Menor e Europa. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ele foi preso, espancado, apedrejado, naufragou 3 vezes e finalmente foi martirizado em Roma. Mas Paulo nunca se arrependeu. Ele escreveu: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. O homem que perseguia a igreja se tornou o maior apóstolo da história. O homem que odiava Jesus se tornou seu servo mais fiel. A história de Paulo nos ensina algo poderoso. Ninguém está longe demais da graça de Deus. Não importa o que você fez, não importa quão longe você se afastou. Deus pode te transformar. Se Deus pode transformar Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, Ele pode transformar você também. Seu passado não define seu futuro. Sua história ainda está sendo escrita. Então, qual é a transformação que você precisa hoje? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história. Aqui nos Salmos Noturnos, acreditamos que cada história de transformação pode inspirar outras pessoas. E se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa saber que Deus pode transformar qualquer vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias de fé e esperança. Lembre-se, a graça de Deus é maior que qualquer passado. Você pode ser transformado.